Existem muitas maneiras diferentes de desenvolver o planejamento estratégico, dependendo do tipo de negócio e da complexidade de detalhamento necessária. O planejamento estratégico pode ser resumido em 5 macrofases, começando pelo posicionamento. Ou seja, um ciclo de planejamento estratégico começa com as análises para determinação da posição estratégica do negócio. É aqui que as partes interessadas geralmente usam o planejamento estratégico ou algum plano já existente, que inclua a declaração da missão, visão e valores. Isso vai auxiliar nas análises do negócio e servirá também como uma moldura para análise do ambiente interno e externo, considerando aí algumas ferramentas, como a avaliação da necessidade ou a análise de SWOT, que inclui no ambiente interno as forças e fraquezas e no ambiente externo as oportunidades e ameaças. Isso vai ajudar a compreender a situação atual do negócio, a situação desejada e qual o caminho que devemos seguir. Depois seguimos para a priorização. Os líderes e equipes envolvidos no planejamento formulam as estratégias e definem os objetivos alinhados com a missão, visão e valores da empresa. Pode haver muitos objetivos potenciais, então o planejamento estratégico prioriza os mais importantes, relevantes e urgentes. Com os objetivos definidos, podem ser definidos também os indicadores e metas, que podem incluir a consideração dos requisitos de recursos, como orçamentos e equipamentos, e geralmente envolvem uma linha do tempo e métricas de negócio ou KPIs para medir o progresso da tua organização. Isso tudo é organizado em planos de ação. Este, sem dúvida, é o principal impulso do planejamento estratégico, no qual as partes interessadas colaboram para formular as etapas ou táticas necessárias para atingir os objetivos estratégicos definidos. Isso pode envolver a construção de vários planos táticos de médio e curto prazo que se encaixam na estratégia mais abrangente de longo prazo da organização. Os stakeholders envolvidos no desenvolvimento do plano usam várias ferramentas, como por exemplo o mapa estratégico. Isso ajuda a visualizar o quadro geral da estratégia e ajustar o plano. O desenvolvimento do plano pode envolver compensações de custo e oportunidade que reflitam as prioridades do negócio. E os planejadores podem rejeitar algumas iniciativas se não apoiarem a estratégia de longo prazo. Com o plano de ação já elaborado, podemos seguir para a execução. Ou seja, é hora de colocar tudo que planejamos em ação. Isso requer uma comunicação clara em toda a organização para definir responsabilidades, fazer investimentos, ajustar políticas e processos, estabelecer medições e desenvolver ou elaborar relatórios. A execução normalmente inclui a gestão estratégica, com revisões necessárias e regulares para garantir que os planos permaneçam no caminho certo. Por fim, e não menos importante, temos o controle. Um plano estratégico é controlado e revisado periodicamente para ajustar prioridades e reavaliar metas à medida que as condições de negócios mudam e novas oportunidades surgem. Revisões rápidas de métricas podem ocorrer mensalmente ou trimestralmente, e ajustes no plano estratégico podem ocorrer semestralmente ou anualmente. As partes interessadas podem utilizar vários modelos, como o Balance Scorecard ou os OKRs, e outras ferramentas para avaliar o desempenho em relação às metas e objetivos definidos. Eu costumo resumir o planejamento nessas 5 macrofases, e a partir delas desdobramos em etapas, com a aplicação de métodos ágeis e ferramentas para as entregas necessárias para a grande transformação que é o planejamento estratégico em ação na sua empresa. Ter clareza de cada uma dessas fases e etapas, com método e padronização das atividades, facilitará o trabalho dos líderes e garantirá um maior engajamento das equipes. A falta de clareza no processo de planejamento estratégico é um dos principais fatores de desengajamento das equipes e demora na sua execução. Nos próximos vídeos, você conhecerá várias ferramentas que podem auxiliar na elaboração do planejamento e dicas importantes para te ajudar a fazer acontecer junto com a sua equipe.